Olá, hoje nós vamos estudar o capítulo 7 a 9 do livro de Juízes, versículos 1 a 3 do capítulo 7. O Senhor tinha provado a Gideão que estava presente e enfatizou que sua presença era tudo que Gideão precisava. Estrategicamente, o exército estava acampado no poço de Arode, onde o suprimento de água não seria problema. O nome desta fonte, em particular, significa fonte do tremor, o que descreve a grandeza do exército de Gideão. No entanto, na perspectiva do Senhor, havia gente demais ali. Se um exército daquele tamanho vencesse, mesmo contra as hostes inumeráveis dos midianitas, Israel poderia ser tentado a levar o crédito pela vitória. Para mostrar que a vitória era totalmente do Senhor, Deus diminuiu o tamanho do exército de Gideão. Versículos 4 a 8 do capítulo 7. O Senhor deu a Gideão um novo teste para diminuir ainda mais o tamanho do seu exército. Ele os fez descer à beira da água para beber. Parece que os escolhidos levaram a água à boca na concha das mãos e beberam ali, ao passo que os que ficaram de quatro beberam diretamente do rio, como lambe um cão, e foram rejeitados. Agora o exército de Gideão estava com 300 homens. Nada deveria diminuir a verdade de que o Senhor pode salvar facilmente com muitos ou com poucos. A redução drástica das tropas demonstrou o poder de Deus para salvar Israel e lhe trouxe glória. Serviu também de desafio a Gideão e encorajou Israel a confiar nele. Versículos 9 a 14 do capítulo 7. Agora o exército estava suficientemente pequeno e o Senhor ordenou a Gideão que se levantasse e começasse a ação contra o acampamento dos midianitas. Contudo, em vez de começar imediatamente, houve mais um atraso, visando o medo contínuo de Gideão. O Senhor lhe disse que, se estava com medo de ir contra o acampamento midianita, ele deveria ir secretamente até lá e ouvir o que os midianitas estavam dizendo. Gideão desceu rastejando até onde poderia ver os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do leste, espalhados como gafanhotos, com camelos que eram inumeráveis. Aparentemente nada havia mudado, porém o que Gideão ouviu era outra história. Deus tinha dado um sonho muito desmoralizador aos membros da força inimiga. É irônico que os midianitas tenham entendido a importância do sonho tão rapidamente, ao passo que Gideão demorou para crer nos repetidos sinais e mensagens diretas para o Senhor. Versículos 15 e 16 do capítulo 7. Pelo menos ouvir esta conversa escondidas teve o efeito desejado em Gideão. Em resposta, ele se curvou e adorou a Deus, reconhecendo a veracidade de suas palavras, agora que as ouvira mais uma vez da boca dos pagãos. Gideão voltou para o acampamento de Israel e finalmente deu a seus homens a ordem que recebera do Senhor. Gideão dividiu seu pequeno exército em 3 divisões e armou-os com trombetas de chifre de carneiro, cântaros vazios e tochas. Era evidente que, a não ser que o Senhor lutasse por eles, o exército não teria chance de vencer. Versículos 17 a 18 do capítulo 7. Neste momento, a hesitação anterior de Gideão se fora. Ele liderou seus homens na batalha, instruindo-os a seguir seu exemplo. Quando chegassem à parte externa do acampamento midianita, eles deveriam tocar suas trombetas e dar seu grito de guerra. O pareamento do nome do Senhor com o de Gideão é destoante, já que o Senhor deixou claro que a batalha seria vencida somente por seu poder, diminuindo bastante o tamanho do exército de Israel para que eles não pudessem se gloriar. Versículos 19 a 25 do capítulo 7. O início da vigília do meio era pouco depois da meia-noite. Os 3 grupos de Gideão, espalhados ao redor do acampamento, iriam parecer um exército bem maior. O elemento surpresa, combinado com o terror induzido por Deus, fez com que os midianitas fugissem para salvar suas vidas e, na confusão, lutassem uns contra os outros. A vitória não foi apenas resultado de táticas psicológicas bem-sucedidas. Foi o Senhor quem fez com que os homens se voltassem uns contra os outros com suas espadas. Os midianitas sobreviventes fugiram em direção ao rio Jordão. Agora nós vamos estudar o capítulo 8. Versículos 1 a 3 do capítulo 8. A reclamação da tribo de Efraim mostra a natureza fraca e dividida da aliança das tribos de Israel nesse período. A resposta de Gideão foi uma obra-prima de diplomacia. Ele diminuiu sua posição e importância da vitória, dizendo que as poucas uvas de Efraim eram melhor que toda a colheita de Abiezer, clã do qual Gideão fazia parte. Além disso, os homens de Efraim tiveram o momento principal da vitória, quando Deus lhes entregou Oreb e Zeeb, os 2 príncipes de Midian. Versículos 4 a 9 do capítulo 8. É importante notar que o Senhor não é mais mencionado como parte ativa do relato a seguir. Os reis midianitas Zeba e Salmuna escaparam cruzando o Jordão, voltando para o leste. Em vista dessa perseguição,
Parece que Gideão não foi apenas diplomático quando se comparou depreciativamente com os homens de Efraim. Ele estava com raiva que Deus entregou Oreb e Zeeb aos efraimitas, ao passo que ele não teve uma vitória assim para exibir por seus esforços. Seu ego ferido era a força por trás da fanática perseguição dos reis que fugiram. Sucote e Penuel eram cidades sob o domínio israelita na Transjordânia. Era de se esperar que os homens dessas cidades ajudassem Gideão em sua perseguição. Porém, eles se negaram a atender seu pedido de comida porque não acreditavam na capacidade de Gideão de derrotar os midianitas por completo. Gideão considerou a recusa deles algo pessoal, ameaçando se vingar daqueles que não quiseram ajudá-lo. Versículos 10 a 12 do capítulo 8. Gideão finalmente alcançou Zeb e Salmuna em Carcor, cerca de 160 quilômetros a leste do Mar Morto. Um considerável remanescente do exército original estava lá, totalizando 15 mil homens. Gideão e seu exército de 300 homens os pegaram de surpresa e os derrotaram, capturando Zeba e Salmuna, os dois reis de Midian. Versículos 13 a 17 do capítulo 8. Ao retornar a Sucote e Penuel, Gideão não perdeu tempo e logo cumpriu as ameaças que tinha feito. Ele capturou um jovem de Sucote e o forçou a escrever os nomes dos anciãos da cidade, os quais Gideão capturou e açoitou como espinhos. Os israelitas que não fizeram a vontade de Gideão foram tratados como inimigos de Estado. Versículos 18 a 21 do capítulo 8. Em seguida, Gideão acusou os dois reis midianitas, Zeba e Salmuna, de cometer atrocidades no Monte Tabor. Em resposta, eles compararam Gideão à realeza, provavelmente em uma tentativa desesperada de bajulação. Gideão replicou que os homens mortos pelos reis eram seus parentes próximos. Isso revela que a motivação de sua perseguição aos midianitas era vingança pessoal e não a obediência ao chamado do Senhor. Gideão ordenou que seu filho Jéter matasse os reis de Midian, porém Jéter não o fez, pois teve medo. O filho de Gideão se parecia com ele, mas Gideão não estava mais com medo. Ele matou Zeb e Salmuna e tomou para si seus ornamentos em forma de meia-lua, que era um símbolo da realeza. Os versículos 22 a 27 do capítulo 8. Os israelitas pediram que Gideão reinasse sobre eles e que fosse o fundador de uma dinastia. O povo explicou seus motivos para o pedido. Gideão respondeu que nem ele nem seus filhos reinariam sobre Israel, e sim o Senhor. No entanto, mesmo tendo recusado, Gideão não contradisse a afirmação deles de que foi ele quem o salvou dos midianitas. Gideão continuou agindo exatamente como um rei, pediu uma porção real dos despojos, que cada homem lhe desse brincos de ouro, uma prova simbólica de submissão a ele. Gideão usou esses brincos para fazer uma estola sacerdotal, vestimenta usada pelos sacerdotes, que também servia para descobrir a vontade de Deus. A quantidade de ouro sugere que a vestimenta incluía uma imagem idólatra. A intenção de Gideão era glorificar a si mesmo, dando origem a um culto de si mesmo, tal como os reis cananeus. O resultado espiritual foi horrível, convidando todo Israel a se prostituir. Versículos 25 a 32, capítulo 8. Os reis midianitas tinham morrido e foram substituídos por Gideão, que agia como o pior tipo de rei, pois, além de apoiar a idolatria, Gideão se casou com muitas mulheres e teve 70 filhos. Ele também se casou com uma mulher cananeia, o que era proibido, e teve um filho que chamou de Abimeleque, que significa meu pai é rei. No entanto, a terra teve paz enquanto Gideão era vivo. Versículos 33 a 35 do capítulo 8. Após a morte de Gideão, Israel foi de mal a pior. Eles foram se prostituir adorando Baalim. Baal era adorado em Siquém, o mesmo local em que os israelitas fizeram um pacto com Josué de servir ao Senhor apenas. Agora nós vamos falar sobre o capítulo 9. Versículos 1 a 6 do capítulo 9. Gideão havia negado o pedido para ser rei, mas seu filho Abimeleque não tinha tais escrúpulos. Ele foi até a família de sua mãe em Siquém e buscou o apoio dos homens de lá para dar um golpe e colocá-lo em um trono. Abimeleque diz que ou 70 homens reinariam juntos, se referindo a seus irmãos, ou poderia ser só ele. Os cidadãos de Siquém perceberam o valor de ter um parente reinando e lhes deram 70 peças de prata, com as quais ele contratou mercenários para matar seus rivais. Israel estava tão corrompido que o dinheiro veio de um templo pagão. Versículos 7 a 11 do capítulo 9. Jotão foi o único filho de Gideão que ficou vivo e foi até o topo do monte Gerizim, que dava vista para Siquém, e era um lugar seguro, que tinha uma história relevante a respeito de Israel, como vimos em Deuteronômio 12, versículo 13. No monte Jotão, Deuteronômio 27, versículos 12 e 13. No monte
Jotão contou uma fábula que ensinava uma lição de moral. Na fábula, as diversas árvores tentavam encontrar um rei. As 3 primeiras árvores estavam relutantes em deixar suas atividades para ocupar um cargo tão inútil. Já o espinheiro não servia para nada além de ser um eterno incômodo para os fazendeiros. Contudo, aceitou ser rei. Ele convidou outras árvores a abrigar-se à sua sombra, apesar do espinheiro não oferecer boa sombra. Caso não se submetessem a ele, ele ameaçou que um juízo fulminante consumiria os cedros do Líbano, as árvores mais exaltadas de todas. Versículos 16 a 21 do capítulo 9. O próprio Jotão deu a interpretação da fábula e invocou uma maldição de que o povo receberia o que merecia. Ele foi além da fábula e tornou a maldição recíproca ao dizer que o fogo devoraria Abimeleque. Depois ele fugiu e se escondeu. Versículos 22 a 25 do capítulo 9. O reinado de Abimeleque durou apenas 3 anos. Deus trocou a harmonia existente entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém por um espírito de desconfiança e discórdia. Consequentemente, os cidadãos de Siquém traíram a confiança de Abimeleque ao espreitar aqueles que passavam pelas estradas. Versículos 26 a 29 do capítulo 9. Gaal deve ter sido um habitante de Siquém que foi ao exílio para escapar de Abimeleque. Seu retorno foi bem recebido pelos cidadãos de Siquém, os quais colheram uvas dos seus vinhedos para dar uma festa a Gaal. A colheita das uvas geralmente era época de celebração desenfreada e de bebedice. Nesta ocasião, depois de comer e beber um pouco mais do que deviam, os participantes amaldiçoaram Abimeleque. Gaal disse que se fosse rei, poderia administrar melhor que Abimeleque. Versículos 30 a 41 do capítulo 9. Zebul, governador de Abimeleque em Siquém, desafiou Gaal a cumprir o que disse. Ele informou Abimeleque de sua insubordinação e forçou Gaal a liderar os homens de Siquém contra o exército de Abimeleque. Versículos 42 a 49 do capítulo 9. Abimeleque se vingou excessivamente de Siquém. Ele massacrou os habitantes da cidade e demoliu seus edifícios. Ele também espalhou sal sobre a cidade, simbolizando a natureza eterna e imutável dessa destruição. Aqueles que escaparam fugiram para a casa do deus falso Baal-Berite. Em vez de desperdiçar vidas atacando essa fortaleza, Abimeleque amontoou madeira ao redor dela e queimou vivos os que estavam ali. Convenientemente, Abimeleque destruiu a fonte dos recursos, né, o templo de Baal, que financiaram o golpe de Abimeleque, o golpe inicial. A destruição dos cidadãos de Siquém pelo fogo foi perfeitamente de encontro à fábula de Jotão. Versículos 50 a 57 do capítulo 9. Encorajado por seu sucesso em Siquém, Abimeleque tentou repetir a façanha em Tebes, uma cidade não muito distante de Siquém. Porém, em vez disso, ele foi morto quando uma mulher atirou uma pedra de moinho em sua cabeça. Assim como Císera, Abimeleque encontrou seu fim nas mãos de uma mulher, apesar de seu escudeiro ter dado o golpe final. Desta maneira, o fogo de Abimeleque consumiu ele mesmo e o Senhor cumpriu a maldição de Jotão. Encerramos aqui o estudo dos capítulos 7 a 9 do livro de Juízes.